Bom, agora está gravando. Pessoal, é o seguinte, eu achava, assim, o trabalho de vocês, eu dei bastante liberdade para vocês, realmente eu coloquei assim, ó, não tem um tamanho específico para esse trabalho, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais que vocês usassem dessa liberdade para colocar mais elementos, entendeu? Isso é um comentário geral, não é direcionado para nenhuma pessoa específica. Então eu fiquei com a impressão, em alguns momentos, que vocês não utilizaram a oportunidade, essa que eu dei liberdade e tudo mais, para me dar elementos para poder avaliar vocês de maneira assim, mais competente. Né? Eu escrevi até no comentário de algumas pessoas falando assim, olha, você precisa escrever mais, caso contrário eu não consigo te avaliar. Alguns assim focaram muito assim no elemento de fazer um resumo do texto e, bom, esqueceram que era um trabalho de filosofia. Ninguém assim tomou um zero. Isso não aconteceu, entendeu? Mas eu achei que eu não conseguiria dar uma nota que eu gostaria de ter dado, haja vista que teve também muitas pessoas que aproveitaram a oportunidade para, digamos, colocar as reflexões, colocar o que aprendeu na sala, né, que era, no fim das contas, o que eu pedi. Então, nos próximos trabalhos, eu gostaria de pedir assim, utilizem dessa liberdade que eu dou e vou continuar dando, claro, para colocar suas ideias ali em jogo. E, claro, para treinar também um pouco. Vocês vão ter, no decorrer desses 5 anos de curso, o curso de Direito na Unemat é 5 anos, correto? Correto. Nesses 5 anos de curso, vocês vão ter anos e anos, eu diria que quase na casa de centenas de trabalho para fazer de um modo truncado, para fazer um trabalho que só é aceito de uma maneira, que é um trabalho em que você vai ser julgado mesmo como certo e errado, e não pela, digamos, substância do que você está escrevendo. Então, a minha visão é aproveitem essa oportunidade, entendeu? Até para treinar um pouquinho, até para treinar um pouco. Então, colocar no papel suas ideias, os filmes que eu coloquei, eu falei para vocês aqui, né? Eu gosto muito mais do curta-metragem. Ele tinha, assim, diversos elementos, e aqui em sala vocês fizeram esses comentários que são interessantes, né? Então, eu achei que ficou um pouco aquém do que eu sei pelos comentários aqui de sala que vocês podem fazer, entendeu? Mais uma vez, eu vou repetir aqui, ninguém até o acordo que eu coloquei anteriormente, antes de começar a gravar, mostra isso. Ninguém vai ser reprovado assim, dessa maneira dura, assim, só se não entregar mesmo o trabalho. Né? Aí não tem outra opção. Mas até para quem teve uma nota particularmente um pouco mais baixa nesse caso, o compromisso que eu tenho, dada a participação de vocês aqui, é que vocês, ao fim do terceiro trabalho, quando eu corrigir o último trabalho, que é o terceiro, eu vou pegar a nota que você teve, a menor nota, e eu vou acrescentar 3 pontos nessa, entendeu? De participação mesmo. Essa turma, em geral, tem uma participação excepcional, né? Hoje o pessoal deve estar um pouco mais desanimado, mas em geral a participação é boa ou excepcional. Então, esses 3 pontos eu acho que todo mundo merece aqui. E professor, Pode eu falar. acho que o meu erro ali foi a leitura da questão, né? Que eu interpretei só na questão que era para avaliar sobre os filmes, buscando aquilo que a gente viu na aula. Eu só busquei por aquilo que eu vi nos filmes, aquilo que a gente viu na aula. Entendi. Tudo bem, tudo bem. Eu acho que ninguém vai ser prejudicado por isso, entendeu? Talvez eu possa ser até mais claro da próxima vez do tipo de coisa que eu queria, né? Se você, eu digo assim, eu vou ser sincero que eu nem lembro exatamente o que eu falei para você, né? Eu sei que eu li e fiz um comentário assim
mais ou menos, na maioria das pessoas, né, que eu fiz um comentário falando assim, poxa, escreva mais, né, seja, me dê mais elementos. Foi mais ou menos isso aqui. Isso. Faltou um pouco de elementos que a gente viu na Isso. aula. Isso. Então eu falo assim, por exemplo, a dúvida. A dúvida poderia ser colocada de diversas maneiras em diversas partes do filme. O que eu queria, que foi os trabalhos que tiveram a maior nota, né? Eles apontaram assim. Então eu falo assim, ó, a dúvida é um elemento muito importante porque é o nascedouro digamos, do ato de filosofar. Bom, no filme Matrix, isso é possível ser visto no momento em que Neo tem problemas em lidar com a realidade. Ele acha que a realidade para ele não é tão clara quanto antes, porque ele sonha, às vezes o sonho parece realidade, isso faz ele questionar as coisas. Bom, a dúvida e o questionamento, no caso do Lucas, né, do meu amigo Nietzsche, ela nasce da dificuldade dele em lidar com o texto do Nietzsche. Né? Ele não sabe o que significam as palavras, ele não sabe nem ler o nome do autor, então ele vai questionando. Então, o texto, digamos, o texto que eu consideraria ideal, não quero usar essa palavra assim para dizer que alguém é melhor que outra pessoa, de maneira alguma, mas o texto que eu considerava assim que me deu mais elementos para eu corrigir, dar uma nota boa, era o texto que fazia esses cruzamentos, você está entendendo? Então, era esse esforço, no fim das contas, que eu queria que tivesse sido feito. Talvez tenha o erro da minha parte de não ter deixado isso mais claro, né? Mas, no fim das contas, era isso que eu queria. Os próximos textos, eu acho que eu vou fazer um negócio assim livre, nesse sentido, mas com menos elementos. A gente pode colocar assim, né? Sem filme, esse tipo de coisa. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Se Não, não, eu só fiquei nessa mesmo, que aí eu pensei, assim, foi exatamente o título que não induziu a gente a colocar aquilo que o senhor queria de verdade, entende? Talvez eu acho que a nossa comunicação aí não ficou. A gente não conseguiu falar a mesma linguagem. pode ser, pode ser. Pode ser, eu não vou descartar isso não. Mas ninguém vai ser prejudicado por isso não, ok? A gente vai dar um jeito. Alguém mais, pessoal? É o seguinte, para a aula de hoje, se vocês estão acompanhando o SIGA, a nossa aula de hoje deveria a gente entrar no pensamento pós-moderno. Só que, como vocês fizeram uma sugestão, acho que foi a Daniele que fez a sugestão de falar um pouco do Bauman, né? E Bauman é um filósofo, sociólogo que eu não tenho um contato tão grande, né? E para falar do pós-moderno, eu acho que seria interessante, até por causa da sugestão de vocês, que eu abordasse um pouco o pensamento dele. Né? Então, a grande questão é que se eu seguir exatamente a maneira como está no SIGA, que foi até eu que fiz, né, e a maneira que está na ementa de vocês, eu acredito que a gente ia ficar num zigue-zague. Então, eu vou adiantar as nossas aulas de lógica, porque nos últimos dias também eu estive mexendo bastante com lógica, e fazendo essa aula e a próxima aula de lógica, depois a gente aborda o pensamento pós-moderno. Ok? Ok. Então tá. Filosofia. É o seguinte, pessoal. A gente tem falado bastante sobre, em especial, né, tratado especialmente de temas que são basilares da filosofia.
A gente começou na primeira aula falando do pensamento filosófico e como envolvia coisas como, mais uma vez, um questionar, envolvia de maneira muito forte um justificar, envolvia lógica. Isso aqui a gente entendeu de uma maneira assim bem solta, a gente pode dizer assim, e envolve, claro, um debate. A lógica, a filosofia não é algo para ser apenas uma reflexão particular, como para satisfazer um senso pessoal de conhecimento ou de completude ética, né? Alguns trabalhos, eu nem sei se foi dessa turma, né? Mas pegaram esse meu trabalho, esse meu primeiro trabalho que eu coloquei e fala assim, filosofia como uma arte de viver, né? Filosofia, ela pode sim ter um aspecto meio autoajuda, a gente pode dizer assim, né? Mas a maioria das vezes a filosofia ela parece mais algo que vem para te atrapalhar, para te colocar em um certo estado de inquietude e depois você não consegue mais se livrar disso. Então, a questão da arte de viver ou a arte de ou então um sentido de completude pelo ato de filosofar, isso existe, mas eu posso dizer que não satisfaz a, o requisito que a gente vê em muitas palestras de coaches ou de palestrantes de autoajuda, líderes religiosos. Bom, isso não é a tarefa da filosofia. Na verdade, se você fizer uma boa enquete sobre ou uma recapitulação da vida dos filósofos, você vai ver que a maioria dos filósofos sofreu e passou por muitos problemas pelo simples ato de filosofar. Né? Então, a verdade é que essa ligação entre satisfação pessoal e filosofia ela é contingente. Pode acontecer de você ser mais feliz, mas pode acontecer, e é o mais frequente, disso não acontecer. Bom, um aspecto extremamente importante desse, desse, dessa base, dessa característica básica da filosofia que a gente não abordou, é o aspecto lógico. A gente falou já aqui de metafísica, falou de ética e falou de epistemologia. Em especial nas últimas duas aulas, né? Aqui englobando, claro, um pouco de filosofia da ciência. Mas a gente não abordou de uma maneira bem séria o que é a lógica. O que é lógica? O que é? O que é lógica? Existe. Boa noite, Cláudio. Existem, na verdade, diversas maneiras de se pensar o que é lógica. O que é lógica? Algumas maneiras informais, a gente pode dizer assim. Para vocês, quando vocês usam a palavra lógica, o que vem à mente? Como que vocês usam a palavra lógica? Podem chutar, à vontade. Algo racional? Como? Algo racional ou dedutivo? Para mim, algo que faz sentido. Acho que lógica é algo inquestionável. É lógico. Eu acho que é o óbvio. Autoexplicativo.
a gente pode colocar o autoexplicativo como se fosse uma questão de evidente, como era assim, por exemplo, que o Sherlock Holmes usava, né? Elementar, meu caro Watson, ou é muito evidente, meu caro Watson. Não era assim? Quando a gente pensa em lógica, isso é muito engraçado como a literatura inglesa, no caso, né, do Sherlock Holmes, favoreceu. A gente pega manuais, deixa eu colocar aqui, esse manual do John Note, que está na minha mão, ou o manual em português, que é o melhor manual de lógica em português, o do Mortari, bem baratinho, inclusive, muito bom. Eles sempre apelam um pouquinho, né, para esse elemento do Sherlock Holmes, porque ele evidenciava uma maneira que era considerado, pelo menos naquele contexto, reunindo todos esses elementos aqui que vocês falam, né? Uma maneira, por exemplo, racional de pensar, a busca da certeza, no caso, a certeza é a maneira como ele achava as verdades, e depois que ele colocava as cartas na mesa para revelar quem era o criminoso ou quem fez determinada coisa, aquilo se tornava autoexplicativo ou evidente. Tudo isso são elementos que fazem parte, vocês não estão errados em pensar assim, do que é um pensamento lógico. Do que é um pensamento lógico. Lógica, como a maioria das palavras em linguagem natural, né, ela tem um grande problema de ambiguidade. Ambiguidade. Em muitos sentidos, né, pensando aqui no que vocês falam, né, lógica é quando você fala que determinada coisa ou determinada pessoa, o que determinada pessoa falou, tem lógica ou não tem lógica, você está apontando para a coerência. Coerência do que foi falado. Digamos, esse sentido da palavra lógica, ela remete um pouco à ligação que existe entre o que costumamos dizer, né? Uma pessoa diz. Então, a gente pega frases. Por exemplo, uma pessoa fala gatos são robôs, a Lua é feita de queijo. Bom, esse aqui é o típico discurso, né? Um discurso bem pequeno, né? Que a gente costuma dizer que não tem lógica. Quando a gente fala que esse pequeno texto aqui, ele não tem lógica, o que a gente está querendo dizer? Precisamente porque está faltando coerência. Isso daqui não está ligado com isso de uma maneira que a gente pode dizer substancial. Né? Uma hora ele está falando de gatos e outra hora está falando do que a Lua é feita. Eu coloco esse exemplo aqui de propósito para dizer assim, que não tem muito a ver com o conteúdo do que você está falando. Tem a ver um pouco com a conexão entre as coisas. Não é? Correto, pessoal, essa parte da coerência? Vocês estão entendendo? Sim, professor. Outro sentido muito comum da palavra lógica é pensando em termos de inferência. Inferência. É um pouco conectado com a questão da coerência,
mas inferência como consequência. Desculpa. Como consequência. Em geral, aqui a gente está tentando, pessoal, se aproximar de um sentido de lógica como eu gostaria de passar para vocês. O que é uma inferência? Uma inferência é retirar informações muitas vezes chamada de conclusão de outras informações. Normalmente chamada de premissas. Esse conceito, talvez assim, informal, ainda informal, seja o que mais se aproxima do que a gente chama hoje de uma lógica formal de fato, ligado ao conceito de inferência. Se eu pudesse assim pedir para vocês guardar um sentido de lógica, o sentido de lógica que é o mais importante, eu diria que esse aqui é o mais importante. Lógica como o estudo, no caso, o estudo da inferência. Esse é o que a gente considera. É claro, eu ainda estou falando em termos informais para vocês, mas o que é a lógica moderna? A lógica, aliás, a lógica contemporânea. Lógica como o estudo da inferência. Como a gente estuda essa inferência? Isso é uma questão que a gente vai ver mais na frente. Mas esse talvez seja o conceito informal, popular, mais forte que a gente tem e mais próximo do que eu considero correto, de fato. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim, professor. Estamos Sim, sim. professor. Senti que tem uma apagada aqui. Vocês têm que ir me avisando se tiver falha, viu? Tem chovido muito aqui onde eu estou e às vezes pode ser que dê problemas. Outro sentido muito comum, talvez esse daqui vocês identifiquem muito rapidamente, dizer que uma coisa não tem lógica, ou dizer que um certo discurso não tem lógica, ou que é um discurso muito lógico, significa ausência de contradição. Eu diria, sim, óbvio que vocês aqui não colocaram aqui, eu não dei muito tempo para vocês pensarem também, mas quando a gente pergunta sobre isso, esse discurso é muito lógico, ou esse discurso não tem lógica, a maioria das pessoas, pelo menos da minha experiência, eles apontam para isso aqui. Quando você fala que uma coisa não tem lógica, é por causa da contradição que existe naquele discurso. A sua mãe... Professor, não seria ao invés de ausência de contradição, é porque o próprio discurso ele tem contradição em si, por isso que não tem lógica? Assim, eu falo assim, o que é lógica? Lógica é não ter contradição. Mas se você fala que um discurso não tem lógica, aí você realmente está falando que aquele discurso tem contradições. Precisamente, é ilógico. Né? Exatamente. Então, você pergunta para sua mãe, mãe, eu quero ir numa festa. E a mãe fala, não, você pode ir. E, bom, 5 minutos depois, você está falando assim, mãe, então me dá um dinheiro para eu ir nessa festa. E sua mãe fala, não, mas você não pode ir. Bom, rapidamente você identifica assim, bom, mas o que você me falou nesse momento aqui não tem muita lógica. Por quê? Bom, você entrou em contradição aqui. Uma hora você deixa eu ir, outra hora você não deixa eu ir. Ou então tem até essa anedota, né, não sei se vocês já assistiram Chaves. Já. Era Eu muito assisti famoso. muito. Ah, tá, tudo bem. Tem Sim, uma... professor. Poxa, quem não?
Pois é, né? Tem uma anedota no Chaves que a mãe, o Kiko pede, o Kiko é um personagem, e ele pede para a mãe dele se ele pode, acho que brincar com um balão de água, né? Aí a mãe dele fala, não, você pode. Aí ela imediatamente completa, mas não vá se molhar. Bom, as duas coisas, elas, no caso, a parte da anedota, né, o que é cômico disso, é precisamente o fato de que o discurso da mãe não tem lógica, né? Porque se ele vai brincar com água, ele vai se molhar, então as duas coisas parecem contraditórias. E nesse sentido, elas são ilógicas. Veja, nada do que vocês falaram aqui, racionalidade, sentido, certeza, evidência, e nada do que é colocado em geral, que eu quis apontar aqui, a coerência, a inferência e nem a ausência de contradição são elementos estranhos ao que é o pensamento lógico de fato. Não são. São, na verdade, como é o caso da dizer, esse papo que a gente chama de hoje uma lógica contemporânea, formal, matematizada. Esse é um tema que eu gosto muito, eu não sei se eu mencionei para vocês, né, mas o meu âmbito de pesquisa, enquanto doutorando em filosofia, e também quando eu pesquisei direito, também no meu mestrado, eu pesquisei pensando a lógica, sempre pensando lógica e direito, lógica e ética, no caso. Então, a lógica é algo muito importante para mim. Hoje, se a gente for pegar uma definição do que é uma definição que já foi uma definição correta, eu chamo essa de definição antiga. Lógica era lógica como o estudo do raciocinar ou simplesmente do pensar corretamente. É nesse sentido, chama da lógica antiga, né? Talvez de todos os tempos, aí é quem considera o filósofo de todos os tempos. Estava com o livro dele aqui. Peraí. Estava dando uma olhada no livro dele agora. Aqui. No caso, Aristóteles. Era assim que Aristóteles, vou colocar aqui, exemplo, Aristóteles. Era assim que Aristóteles definia a lógica. Aristóteles, apenas aqui um pequeno discurso histórico, né? Aristóteles é considerado o pai da lógica. Talvez até os nossos dias de hoje, tudo que Aristóteles falou em termos de lógica, por mais de 2000 anos, era lei. Kant, no livro A Crítica da Razão Pura, que a gente estudou um pouquinho, ele fala que Aristóteles ele concebeu a lógica pronta e acabada, de modo que não tinha mais nada para ser feito. Essa é a maneira como Kant considera, estima, o quanto Kant estima a lógica aristotélica, né? A lógica aristotélica era baseada um pouco nesse sentido, de lógica como um estudo do raciocinar, como nós pensamos corretamente. Hoje em dia, essa maneira de pensar a lógica, ela é considerada um tanto arcaica, a gente pode dizer assim, né? Eu digo que essa definição ela caiu nos últimos
100 anos, talvez 150 anos no máximo, porque, em especial, isso daqui mudou, a gente pode colocar uma observação aqui, mudou essa definição, se considerou ultrapassada, pois existem diversas maneiras de se raciocinar corretamente ou de se pensar corretamente. Veja, uma das leis, Aristóteles bolou leis. Existiam leis do que era considerado um raciocínio correto. Esses princípios permanecem como leis a parte do que a gente chama de lógica contemporânea ou lógica formal. Leis como leis do pensamento, como a lei da não contradição. Não contradição. Lei da não contradição. Essa lei, ela afirma, na visão aristotélica, que você não pode afirmar, ele usa essa palavra, né? Você não pode afirmar sobre alguma coisa e o mesmo aspecto e ao mesmo tempo que uma coisa é e não é. Veja, sobre o mesmo aspecto e ao mesmo tempo, você não pode afirmar de alguma coisa que ela é e não é. Isso é, segundo a concepção tradicional, uma lei da não contradição. Logo, isso é muito aplicado, pessoal, que a gente usa hoje lógica de não buscar, de não entender ou de chamar de lógica as coisas os discursos que contêm contradição. Vocês conseguem compreender, assim, como que é importante esse princípio? Se não, basta para vocês lembrar, vou colocar aqui exemplo, da maneira como Descartes usou o princípio da não contradição. Vocês lembram que Descartes ele abandona tudo que vem dos sentidos e ele fala, eu me coloco aqui na posição de duvidar de tudo que eu conheço. Mas, daí ele pensa, se eu duvido, eu não posso duvidar que eu estou pensando. Porque se eu duvido que eu estou pensando, eu penso. Então, eu não posso afirmar que eu não estou pensando quando eu duvido. Veja, a maneira como Descartes está pensando é usando, no fim das contas, a lei da não contradição. Porque eu não posso afirmar que eu duvido que eu penso e não pensar ao mesmo tempo. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Na verdade, parece que essa foi uma das únicas coisas que ele achou como a verdade inegável, né? Que não se pode negar. De fato, o código cartesiano ele deriva precisamente da lei da não contradição, porque ele não pode duvidar que ele pensa e como o Robson falou, né? Essa é a coisa, talvez uma das certezas mais fortes que o Descartes consegue achar. Na verdade, o Descartes ele prova outras coisas, né? No decorrer do discurso de filosofia primeira, ele acha 4 verdades, né? Inclusive, ele prova que Deus existe. Uma das coisas que ele consegue provar. Né? Então, a lei da não contradição... Essa aí eu queria conhecer ela, professor. Eu também queria, professor. Eu passei para vocês aqui, não? O argumento ontológico para a existência de Deus, do Descartes. Eu não me lembro dele. Não, também não me lembro, não.
É até interessante. Eu vou passar em uma aula futura aqui, senão eu vou me perder aqui. Mas se vocês Ok. quiserem procurar, eu vou fazer indicação aqui, ó. Uma das verdades. Na verdade, o argumento que o Descartes usa é uma forma modificada de um argumento um pouco mais antigo, né? Mas é argumento ontológico para a existência. Inclusive, tem um pessoal do grupo de lógica da Unicamp que gravou um vídeo pequeno só explicando esse argumento ontológico, existência de Deus. Depois eu posso passar para vocês. Argumento ontológico para a existência de Deus. No caso, o Descartes usa, mas ele é mais famoso na originário, na verdade, de Santo Anselmo, que era um filósofo medieval. Descartes tem a sua própria versão, né? Mas é muito parecido. No Google, se você jogar, depois eu posso passar um vídeo específico que eu sei que é bom sobre isso, argumento ontológico para a existência de Deus. É bem interessante. É bem legal mesmo. Assim. Eu considero um argumento convincente. Eu considero. Enfim, a lei da não contradição, ela não é só um argumento tradicional, no sentido que Aristóteles falou da lei da não contradição como uma maneira correta de se raciocinar. Você não pode ter contradições no seu discurso, como até hoje, como eu falei, a gente ainda liga muito a noção de lógica com a noção de não contradição. É quase algo natural. Pensar logicamente é pensar sem contradição. A lei, o terceiro excluído. Eu já vi um crítico literário, né? Na verdade, eu acho que é um fã do Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis. Vocês já leram O Senhor dos Anéis? Assisti o filme só, professor. Mas o livro nunca leu, não, né? O livro é bem Não. grande, assim, bem interessante. O filme também é excepcional, né? Mas o livro é um pouquinho mais cansativo e um pouquinho melhor. Enfim, esse fã do Senhor dos Anéis e crítico, ele falou: o mundo se divide, essa é a frase, né? O mundo se divide entre as pessoas que leram O Senhor dos Anéis e as pessoas que não leram. Essa é a maneira como ele colocou. Veja, você pode colocar isso, essa frase, essa maneira, dividir o mundo dessa maneira, para qualquer coisa que existe. Para qualquer coisa que existe. O mundo se divide entre as pessoas que estão vestindo camisa preta agora e as pessoas que não. Por que a gente sabe que essa frase que ele está falando é correta? Que é realmente assim que o mundo se divide? Porque é uma expressão do que a gente chama de lei do terceiro excluído. Você, na visão aristotélica, nas palavras de Aristóteles, de uma coisa você só pode dizer que ela é ou que ela não é, e não existe uma terceira opção. Entendeu? Essa é a lei do terceiro excluído. Isso aqui, a lei do terceiro excluído, ela é utilizada em diversos contextos, e na lógica ela também é algo muito poderoso, né? Muito assim, algo extremamente poderoso, né? E deu para entender a lei do terceiro excluído? Ela é um pouquinho mais Sim, ficou bem nebulosa. claro, eu acho. Ela é um pouquinho mais nebulosa que a lei da não contradição. Ou uma coisa é, ou uma coisa, sob aquele aspecto, ela não é. Ou é branco ou não é branco, né? Exatamente. Mas não, você não pode formular essa frase, isso é interessante, você não pode formular essa frase falando assim, ou uma coisa é branca, ou uma coisa é azul. Daí não dá certo. Você não está respeitando a lei do terceiro excluído. Porque aí pode ter outra cor, pode ter verde, né? Exatamente. Ou ela é branco ou ela não é branca.
Isso, no sentido que o não é branco, ela abarca todas as outras cores do espectro, a gente pode colocar assim. Então, a lei do terceiro excluído realmente é uma lei poderosa também, né? Produtora de verdades, a gente coloca assim, produtora de verdades. Outra lei que é postulada pelo Aristóteles, nessa lógica antiga dele, é a lei da identidade. Essa lei ela é extremamente metafisicamente carregada, né? Quando a gente fala em termos de identidade na filosofia, a gente está querendo postular que tudo é igual a si mesmo. Isso aqui pode parecer uma bobagem, mas do ponto de vista da lei de identidade, isso tem consequências fortes. Né? A gente fala de maneira informal, né, que o meu vizinho comprou um carro igual ao meu. Vocês já ouviram uma frase parecida? Ou um amigo, o meu amigo tem uma camisa igual à minha. Ou a minha amiga tem um sapato igual ao meu. É muito comum a gente falar isso de maneira informal, né? Correto? Sim. Do ponto de vista da lei da identidade, quando você fala isso, a gente costuma dizer na filosofia que você está dizendo que você tem... boa noite, Marcos. Que você tem o mesmo carro que o seu vizinho, que você tem o mesmo sapato que o seu vizinho, vocês dividem um sapato. Porque a propriedade de ser igual é uma coisa muito forte do ponto de vista lógico, entendeu? De modo que você só tem identidade com você mesmo. Entendeu? Essa é a expressão da lei da identidade. Você só é igual a você mesmo. Ou uma coisa só é igual a ela mesma, e não existe outra. É um princípio muito utilizado, a lei da identidade, no caso, né, na matemática. Quando a gente usa esse símbolo da igualdade aqui, que é o símbolo tradicional, a gente sabe que a gente está falando de uma coisa muito poderosa. Né? E essa lei da identidade ela é utilizada também em muitos contextos até hoje. O grande problema, pessoal, o que eu coloquei essas maneiras de se pensar, todas essas leis aqui, lei da não contradição, lei do terceiro excluído e a lei da identidade, elas foram desafiadas de alguma maneira. Desafiadas de alguma maneira. No Brasil, por exemplo, a gente tem o professor Newton da Costa, que fez uma lógica que não respeita o princípio da não contradição. Uma lógica hoje extremamente importante, a gente chama elas de lógicas paraconsistentes. Eu pesquisei essas lógicas paraconsistentes por um tempo. Extremamente interessante. São lógicas que admitem um pouco de contradição, um pouco. Muito interessante isso. A lei da identidade, ela é desafiada em teorias físicas até, né? A gente sabe que a física quântica, ela desafia as leis da identidade, né? Porque você pode ser uma coisa e pode ser diferente de você mesmo em alguns... eles colocam essas realidades, né? Esses campos, universos que existem ao mesmo tempo. Nos cálculos de física quântica, essa lei da identidade ela é desafiada. A lei do terceiro excluído também é desafiada em alguns campos, né? Principalmente para a gente tratar de coisas que são verdade, meias verdades. A gente pode ser assim, zonas nebulosas de verdade. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Só curiosidade isso aqui, viu, pessoal? Não precisam se apegar a isso, não.
as maneiras como a gente raciocina, elas variam. Elas variam. Então, a definição que a gente considera moderna ou contemporânea, né, vamos usar essa palavra aqui, a definição atual de lógica é definir lógica como o estudo da inferência mesmo. Aí é que tá. Eu falei aqui para vocês já que esse estudo da inferência é, no fim das contas, uma das partes mais importantes, né? A maneira como a gente faz inferências, contudo, no cotidiano, ela às vezes se mostra muito fraca, pelo menos, para a maneira como a gente gosta de fazer, gosta de pensar quando a gente está falando em lógica formal. Mesmo quando a gente tem essas lógicas que desafiam as leis da não contradição, ou a lei do terceiro excluído, ou lei da identidade, são lógicas que são matematizadas, lógicas no sentido de um cálculo mesmo. Entendeu? Elas têm peculiaridades, mas são cálculos no fim das contas, né? Então, vocês podem me perguntar aqui o que diferencia uma inferência cotidiana, uma inferência do dia a dia, para uma inferência lógica, uma inferência forte. Veja, de uma maneira muito também aqui fraca, mas ainda correta, a inferência que a gente busca na lógica formal é a inferência que dá certeza. Quando a gente fala de certeza no nível lógico, não é uma certeza que é baseada no testemunho da sua visão, ou uma certeza que advém da teste de uma máquina de precisão, uma balança, a gente pode dizer assim. É uma certeza mais forte que essa. É uma certeza mais forte que essa. Então, a gente tem que entender aqui, dentro da inferência, da maneira de se inferir, né, ou do que é inferência, quais os tipos básicos de inferência. Só uma coisa que eu não mencionei aqui, essas três leis aqui eu não passei à toa. Elas, até pouco tempo atrás, acho que tem até filósofos até hoje que utilizam esse tipo de designação, elas eram consideradas leis da razão. Leis da razão. Logo, se você não segue essas leis, qual é a consequência? Você não tem razão? Você é considerado irracional. Quem não seguia essas leis era considerado irracional. Quando você pega, só para pegar esse texto do Nietzsche, né? Os textos do Nietzsche, eles não são textos que seguem uma lei de, digamos, uma linha de raciocínio própria. São textos assim, muito difíceis e muito complicados de entender, precisamente porque eles não seguem uma lógica muito precisa. Você não sabe, às vezes é contraditório, às vezes é muito vago, não respeita essa lei do excluído, do terceiro excluído. Então, quando Nietzsche começou a escrever, né, os críticos consideravam ele um pouco irracional nesse sentido, né? Ele parecia um maluco escrevendo. Porque, bom, era uma época em que esse paradigma da racionalidade, né, a racionalidade que vem do pensamento da modernidade, dos modernos, era muito focado nessa questão de racionalidade, né? Hoje em dia, a gente sabe, muito por trabalho como esse brasileiro, Newton da Costa, que essas coisas elas são relativizadas. Você pode pegar relativizadas até no sentido da teoria da relatividade, né?
que também contraria algumas leis da lógica. Então, a gente sabe que essa coisa, hoje em dia, foram modificadas, né? Tudo é modificado, até para ter um avanço maior, né? Então, não seguir as leis da razão era precisamente ser irracional, né? Pensando aqui, eu não sei quem falou de racional aqui, quando eu pedi para falar o que você pensa quando você pensa em Robson. lógica. Ah, o Robson falou, né? Eu Pois só é. não usei essa palavra certa, né? Errei a palavra um pouco. O ponto da lógica atual, né? O ponto da lógica atual é que o racional ele pode se manifestar de diversas maneiras, inclusive do ponto de vista matemático. Né? A matemática ela sofreu uma crise. Se você estuda um pouquinho assim de história da matemática, você vai ver que essa visão que as pessoas têm da matemática como algo organizado, certinho, não é assim. Exato, né? Não é tão exato. Pois é, não é tão exato. Geometria, por exemplo. Geometria foi o padrão matemático até o século XIX, né? Por causa dos elementos do Euclides. E a gente sabe hoje que existem, no mínimo, 3 geometrias que são diferentes, contraditórias entre si. Né? São as chamadas geometrias não euclidianas. Bem interessante esse tema. Elas quebram leis da geometria euclidiana que nunca tinham sido desafiadas. Né? Por exemplo, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. A gente sabe que nas lógicas não euclidianas, a menor distância entre 2 pontos não é uma reta. Né? As, retas paralelas, elas se encontram apenas no infinito. Bom, tem retas, em algumas geometrias, tem retas que são paralelas que não se encontram apenas no infinito, se encontram antes. Né? Enfim, só curiosidade. Quais são os tipos de inferência que existem? Basicamente, a gente costuma separar os tipos de inferência em 2. Uma é utilizada pela lógica, em geral, e outra é estudada pela lógica, em alguma medida, mas não é o tipo que a lógica se concentra. O raciocínio dedutivo, alguém falou em dedução. Quem foi que falou em dedução? Alguém mencionou dedução quando eu falei em lógica. Isso aí é uma maneira muito inteligente de pensar. Mas você definir dedução é um pouco complicado. Raciocínio dedutivo, a maneira como a lógica define, é o tipo de argumento ou tipo de inferência. Vamos colocar inferência para não passar para argumento aqui imediatamente. Inferência em que a verdade das premissas garantem a verdade da conclusão. Esse é uma definição precisa do que é um raciocínio dedutivo. Você quer ver um exemplo aqui de raciocínio dedutivo? Opa, não era isso? Eu estou afirmando aqui para vocês, isso aqui é um saco de feijão. Vamos bolar um raciocínio dedutivo baseado nesse saco de feijão aqui.
eu afirmo aqui, todos os feijões deste saco são brancos. Aí eu pego na minha mão um pouco de feijão peixe aqui, desse saco, e seguro na minha mão aqui. Fechado. Vocês estão entendendo? Fechado. Eu enfiei minha mão sem olhar e peguei os feijões na minha mão. E escrevo assim: estes feijões são deste saco. O que eu posso concluir imediatamente dessas duas informações aqui? Sobre os feijões que estão na minha mão. Como que é a pergunta, professor? Eu tenho feijões fechados na minha mão aqui. Eu disse anteriormente que todos os feijões deste saco aqui, eles são brancos. O que eu posso falar sobre a cor dos feijões que estão na minha mão? Que são brancos. Exatamente. Veja, alguém duvida que, dado que eu afirmo que é verdade, todos os feijões desse saco são brancos. Os feijões que estão na minha mão fechada aqui são deste saco. Alguém duvida que os feijões... Alguém duvida da verdade que os feijões da minha mão, são brancos? Alguém duvida que isso aqui está correto? Se os feijões são do saco e se todos são brancos, não tem como estar errado, está correto. Né? Exatamente, não tem como estar errado. Não tem como estar errado. E você colocou, Robson, de uma maneira bem lógica a maneira como você afirmou. Veja, se isso aqui é verdade, essas duas premissas, se isto é verdade, você tem certeza que isto aqui é verdade. É nesse sentido que a gente chama esse raciocínio aqui de dedutivo. Porque a verdade dessas premissas aqui pode não ser. No mundo real, a gente pode falar assim, né? Na hora de verificar, você pode até verificar, então as premissas não são verdadeiras. Mas, como o Robson colocou, se as premissas são verdadeiras, você pode ter certeza que a conclusão é verdadeira. Vocês entendem a força do que é um raciocínio dedutivo? As premissas garantem a verdade da conclusão. Existem muitas definições do que é um raciocínio dedutivo. Muitas pessoas gostam de colocar como pensando no silogismo aristotélico, que parte do geral para o particular. Mas a definição precisa do que é um raciocínio dedutivo é esse aqui. Um tipo de inferência em que a verdade das premissas garantem a verdade de uma conclusão. Entendeu? Entendido. Perfeito, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Perfeito. Olha, o raciocínio indutivo, a gente pode fazer um raciocínio indutivo ligado a esse exemplo do saco de feijão. O raciocínio indutivo, ele pode ser caracterizado como tipo
de inferência. Vou aproximar aqui. Inferência em que a verdade das premissas não, que a palavra é importante, não garantem, não garante, verdade não garante a verdade da conclusão. Vocês devem estar pensando, bom, então qual é a utilidade desse tipo de inferência, né? Bom, a utilidade é gigantesca no fim das contas, né? Porque se não fosse o tipo de raciocínio indutivo, possivelmente a vida na Terra não seria possível, né? O tipo de, talvez, de informação ou tipo de garantia que as inferências dão é uma inferência de probabilístico. Probabilístico. É apenas uma probabilidade. Então vamos pegar aqui mais uma vez este saco de feijão aqui e vamos tentar fazer um raciocínio indutivo ligado a ele. Veja, vamos imaginar aqui, a gente está em uma sala, eu estou com esse saco de feijão aqui na frente de vocês. E eu vou com a minha mão dentro desse saco, sem olhar, e retiro um feijão. Deixa eu ver se eu desenho aqui. Desenhei um feijão aqui. Vocês notaram que esse feijão... Ô, professor, o senhor tá desenhando aí? Travou? Não, porque pelo menos pra mim faz hora no seu rosto aí. Não sei se pra galera também tá. Tá com atraso, professor. Deixa eu parar aqui e voltar. Só um segundo. Faz hora que o senhor tá desenhando? Nossa, enchi o quadro já. Meu Deus! Pra mim tá aparecendo normal que ele tá desenhando. Ah, Tá então dando, pode tá ser que dando um pra delay mim, aqui pra mim também. Agora aí tá é pra bom? mim agora que apareceu. Vocês estão vendo o desenho aqui do feijão? Sim, O meu agora sim. apareceu agora. Isso. Agora tá vendo? Tá vendo, Carolina? Sim, sim. Valeu, professor. O feijão que eu retirei um feijão. O feijão é branco. Correto? Aí eu, na frente de vocês na sala, eu retiro mais um feijão. Então a gente coloca, esse é o primeiro feijão. Aí eu retiro um segundo feijão. E vocês veem que o feijão também é branco. E eu repito essa experiência. Terceiro feijão. Vou até lá no fundo do saco, que é para ter certeza que eu não estou, digamos, pegando só na superfície. E eu retiro outro feijão. E esse feijão também é branco. Vamos dizer que eu repito esse experimento 10 vezes. 10 vezes. Peraí. Não porcentagem, peraí. Mas 10 vezes. E todos eles, o feijão sai um feijão branco na minha mão. Pega apenas um. Vocês acham que eu estou autorizado aqui em concluir que os feijões todos os feijões deste saco são brancos? Eu acho que não. Aí que tá. Por que não? Porque pode existir a possibilidade de ter no mínimo um ali que não seja. Exatamente isso. Tudo Exatamente questão isso. de probabilidade.
é uma questão de probabilidades. Veja, exceto do fato, na hipótese de eu retirar todos os feijões, né, pegar um por um e ver se realmente todos são brancos, vamos supor que aqui tem 10.000 grãos de feijão. 10.000. E eu retirei 9.000. Vamos supor aqui um caso extremo. Eu retirei 9.000, eu repeti esse experimento 9.000 vezes. E todos eles o feijão saiu branco. Vocês acham que agora eu posso afirmar que todos os feijões deste saco são brancos? Agora eu posso? Eu ainda continuo achando que não. Não pode, né, professor? Até Olha, que retira o posso. último feijão. Pois Não eu pode. posso. Eu posso afirmar, mas esse tipo de inferência aqui, ele não é uma inferência que vai te dar a certeza dessa conclusão aqui. Não é certeza. Mesmo que os 9.000 feijões que eu retirei sejam de fato brancos, porque eu vi, porque eu testemunhei, peguei, mostrei para vocês, vocês viram também, nada disso garante que a minha inferência de todos os feijões desse saco são brancos, nada garante que isso seja verdade absoluta. É apenas uma verdade probabilística. É apenas uma possibilidade. É alta. Se eu repetir 9.000 vezes, a gente sabe que a probabilidade é muito alta, né? Sim, muito claro. alta. Você está muito bem amparado pela sua experiência. Mas não é, ainda assim, é um tipo de verdade inferior a esse tipo de verdade aqui, né? Sim, Não é? sim. Esse é o tipo de hierarquia, pessoal, que a gente costuma dizer que existe entre o tipo de raciocínio lógico, que é o raciocínio dedutivo. A lógica se interessa pelo raciocínio dedutivo, essencialmente, para o raciocínio indutivo. Isso quer dizer, aqui eu vou abrir um parênteses, isso quer dizer que o raciocínio indutivo é inútil, não serve para nada? Obviamente que não, porque a nossa vida diária, o cotidiano, né, a maneira como a gente interage com a realidade é com o raciocínio indutivo. As nossas verdades, a gente pode dizer assim, que as nossas verdades dedutivas, elas são verdades limitadas. Elas não são tão úteis no nosso dia a dia. Mas é uma questão de sobrevivência até que a gente raciocine de modo indutivo. Não é verdade? Sim, claro. É uma questão de sobrevivência. Então, o raciocínio indutivo, a gente costuma dizer, né, que ele é muito conectado, vou colocar aqui uma observação, né, muito conectado com uma espécie de, vamos colocar aqui, inferência cotidiana, mas também para as inferências da ciência. Veja, a ciência, pensei aqui em uma coisa que é extremamente comentada nos últimos meses, né, sobre teste da vacina. Os testes da vacina do Covid, eles foram feitos de maneira indutiva, não é verdade? Por mais que a gente gostaria de dizer que é um conhecimento 100% e inapelavelmente correto, tudo que a gente pode dizer do ponto de vista da análise da inferência científica é que existe uma alta probabilidade daquele raciocínio estar correto, muito alta, mas não que é uma certeza do tipo de raciocínio dedutivo. Correto? Sim, professor. Eu não estou falando mal aqui da ciência nem nada do tipo. Mais uma vez, a ciência foi o que trouxe a humanidade no ponto em que está. Entendeu?
mas as diferenças entre o tipo de raciocínio lógico, que é o raciocínio dedutivo, e o tipo de raciocínio indutivo, elas são, para muitas pessoas, colocariam dessa maneira, são uma barreira intransponível. É uma barreira intransponível. Nunca que um tipo de raciocínio indutivo vai ser tão forte quanto o raciocínio dedutivo. Essa é a maneira como a lógica vê. Existe um filósofo... Pode falar, Robson. Mas podemos fazer uma conclusão que é 100% correta aí também. Que a conclusão pode ser: existe uma grande probabilidade de todos os feijões serem brancos. Sim. Isso daí são tentativas estatísticas de aproximar o raciocínio indutivo do raciocínio dedutivo. A gente tem modelos de explicação científica baseada em estatística que aproximam um pouco. Mas o raciocínio dedutivo é que está. O raciocínio dedutivo, ele é um raciocínio que fala de uma maneira mais correta sobre tudo. É óbvio que a gente poderia afirmar bem aqui, aí vocês podem me dizer se isso de fato seria um raciocínio indutivo, né? Depois de repetir o experimento 9.000 vezes, eu coloco bem aqui 9.000 dos feijões deste saco são brancos. Esse tipo de raciocínio aqui é indutivo? Não, eu diria que não. Eu diria que esse é um tipo de raciocínio dedutivo. Entendeu? Porque o que você está falando aqui é repetir as suas premissas na conclusão. Isso é um raciocínio dedutivo. Entendeu? A grande questão do raciocínio indutivo, eu vou fazer uma defesa aqui. A grande vantagem do raciocínio indutivo sobre o raciocínio dedutivo é uma coisa que vocês aprenderam na aula sobre Kant. Esse raciocínio aqui, a gente costuma dizer que ele não expande o conhecimento. Isso é uma maneira... Estou colocando assim a maneira... deixa eu ver como é que eu posso... Uma maneira standard, né? Como a gente apresenta isso. Existem discussões sobre isso, né? Mas é certo que o raciocínio indutivo ele expande o conhecimento, ainda que de uma maneira apenas aproximada, né? O conhecimento. Expande o conhecimento. Alguns filósofos, principalmente filósofos da ciência, eles se incomodavam do fato da ciência se apoiar em um raciocínio indutivo. Um desses filósofos, o nome dele é Karl Popper. No livro A Lógica da Pesquisa Científica. Nesse livro, A Lógica da Pesquisa Científica, o Karl Popper fala que a ciência não poderia se basear em raciocínios indutivos, pelo motivo que eu falei aqui para vocês. Se a ciência quer ser uma coisa certa, dar a certeza, a gente tinha, e no caso isso é o que ele faz, a ciência tinha que dar um jeito de pensar dedutivamente. Tinha que sair desse raciocínio dedutivo, baseado na verificação, raciocínio indutivo da ciência, baseado na verificação, e tinha que passar para um modo dedutivo de fazer ciência baseado na falseabilidade.
Como se faz isso? Bom, a verificação a gente sabe como é que é, né? Você tem uma hipótese científica. Eu acho que um de vocês, na primeira aula de filosofia, falou que o papel da filosofia é levantar hipóteses, né? Ou teorias sobre a coisa. Esse é o papel que, segundo Karl Popper, que a ciência tem. A ciência levanta hipóteses. Para alguns cientistas, as hipóteses eram como essas aqui. Você faz a hipótese, você retira feijão 1, feijão 2, feijão 3 e fala, todos os feijões desse saco são brancos. Seria esse o tipo de raciocínio científico. Para Popper, isso aqui está errado. Isso aqui está errado e nunca alcançaria a verdade. O que você teria que fazer era fazer hipóteses gerais sobre a coisa. Então, no caso, todos os feijões deste saco são brancos. Deixa eu colocar aqui mais uma vez o saco. E, a partir disso, você começaria a fazer os testes. Digamos assim, isso aqui é o que Popper chama de, no nosso caso, né, hipótese científica. Hipótese científica. E os testes, no caso, digamos, você retirar o feijãozinho, 1, 2, 3, seria não para verificar essa hipótese, mas para falsear ela. Então, vamos supor que você encontrou um feijão que era preto. Segundo Popper, o que você tinha que fazer era dispensar essa hipótese e fazer uma hipótese nova. Entendeu? É porque eu não vou ter tempo de explicar para vocês, mas o que está na base do Popper aqui, no princípio da falseabilidade, isso aqui é um princípio extremamente importante para a prática científica, viu, pessoal? O que você estaria fazendo é o nome de um raciocínio lógico chamado modus tollens, em que você tem uma hipótese, essa hipótese ela tem uma consequência C, e é isso aqui que vai ser testado, e você verifica não C. Isso aqui é o símbolo de negação na lógica. Negação. E você faz não H. Ou seja, você falseou a sua teoria científica. Segundo Popper, apenas dessa maneira aqui você teria uma prática científica ligada a um conhecimento que é certo. Apenas dessa maneira. Fazendo modus tollens. Engraçado, né? Mas o quão longe a gente vai pensando em lógica no mundo hoje em dia, pensando como Popper. Assim. Popper foi um cara muito audacioso em fazer isso. Trocar a verificação científica pelo método dedutivo da falseabilidade. Por que eu estou falando isso aqui tudo com vocês, pessoal? Principalmente, a parte mais importante dessa aula é vocês terem aprendido a diferença do método dedutivo para o indutivo. Porque a lógica, a ciência, a lógica formal, da maneira como a gente pensa, ela é um método de um campo da filosofia que às vezes vai tão longe que a gente esquece o quão importante é a gente sair desse método lógico, entendeu? Mesmo assim, pensar logicamente, pensar dedutivamente, é muito interessante, talvez, como uma maneira de organizar o seu raciocínio, seja lá ele qual for. Seja lá ele qual for, em qual matéria, sobre qual aspecto. Né? É óbvio que nessa aula aqui eu não vou ter tempo de entrar em aspectos como esse aqui, do modus tollens. Né?
Aí, essa aula e a próxima, eu quero que vire um convite, um futuro projeto de ensino que eu quero fazer ano que vem, para a gente estudar uma coisa que a gente conhece nos cursos de lógica como lógica clássica. Que é dividida entre uma lógica proposicional e uma lógica de primeira ordem, que a gente fala. Nesse curso que eu pretendo dar nesse projeto, não vai ter prova, não vai ter nada, mas eu quero passar para vocês, fazer um curso completo de lógica, do mesmo jeito que completo. Lógica clássica, certinho. Para vocês terem capacidade, elementos para entender raciocínios como esse aqui. Como um modus tollens, no caso. Então, a lógica clássica, claro, ela é toda um tipo de lógica toda baseada em raciocínios dedutivos, todo centrado na noção de dedução, como qualquer lógica formal, mas, infelizmente, em menos de 3, 4 meses, né, uma carga horária razoável, não dá para eu passar lógica além do que eu estou passando aqui. Então, na próxima aula a gente vai estudar mais alguns elementos de lógica, eu vou dar um gostinho do que é essa lógica clássica para vocês. Vou apresentar também o quadrado das oposições, que é aristotélico, das oposições. E daí a gente vai passar depois para a lógica, para a filosofia pós-moderna. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês hoje, dar uma ideia apenas do que é o tipo de coisa que a gente lida na lógica. Vocês aprenderam que é diferente de raciocínio indutivo para o tipo de raciocínio dedutivo. Aprenderam um pouco das leis lógicas, né, que hoje são desafiadas. E como lógica, da maneira como a gente pensa hoje em dia, é muito centrado no estudo da inferência, das diversas maneiras que a gente pode fazer inferência. É claro que o que eu passei aqui de raciocínio dedutivo é um exemplo de raciocínio dedutivo. Quantos raciocínios dedutivos existem? Em número. Quantas leis lógicas existem? Professor, você poderia repetir, porque deu uma travada aí no som do senhor. Desculpa. A pergunta eu passei aqui para vocês um tipo de raciocínio dedutivo, um deles. Quantos raciocínios? Isso daqui, inclusive, é muito aproximado do que a gente chama de silogismo aristotélico. Isso aqui é um silogismo. Aristóteles estudou muito os silogismos, né? Mas hoje a gente sabe que existem um número muito grande de tipos de raciocínio dedutivo, um número muito grande de leis lógicas que vão muito além dessas leis aqui, das leis da não contradição, leis do terceiro excluído. O que eu pedi para vocês é assim, quantas leis, quantos tipos de raciocínio diferentes vocês acham que existe? Eu não sei. É muito grande, é infinitos. Infinitos. Exatamente. Infinitas leis, infinitos modos de se raciocinar, infinitos argumentos diferentes. Então, quando a gente está estudando a lógica proposicional clássica, a gente tende nem a focar muito, esse raciocínio é bom, o que está envolvido nisso, qual a intuição. Não, a gente parte, na lógica clássica, a gente já parte direto para P. Não tem nem conteúdo, a gente só mexe com a verdade ou a falsidade daquilo. P, Q. Aí a gente bola uma espécie de conectivos, né? Para não ficar perdido
em coisas da linguagem natural, porque isso pode ser confuso e diminui a sua força, a maneira como você raciocina. Entendeu? Então, o estudo avança bastante para você conseguir falar, como o Max falou, né, para você conseguir descrever, pelo menos, os infinitos tipos de argumentos que existem. Então, era isso, pessoal. Alguma questão? Sim, não? Pra mim, Não. tranquilo. Né? Tá ok, pessoal. Tudo tranquilo. Ok. Aula que vem aqui eu vou dar uma aprofundada leve nisso que eu falei, e daí a gente vai continuando o curso aí aos poucos. Talvez ano que vem a gente olhe alguma coisa melhor para aprofundar nisso mesmo de verdade. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação mais uma vez, e a gente se fala na quinta que vem. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Boa professor. noite, professor. Boa noite.